Olá, eu sou Lídia Santos, estamos aqui apoiando essa campanha muito importante. Estamos no mês de abril, abril é o mês da conscientização do autismo. É isso aí, por isso que nós estamos aqui, ó, todos vestidos de azul, a caráter. O azul é a cor que simboliza o autismo. Legal. Porque a predominância maior é no sexo masculino. Correto. Por isso, né, estamos aqui a caráter e é um prazer estarmos aqui. Apresenta pra gente hoje quem são nossos entrevistados, Muito bem, mas antes de apresentar os nossos entrevistados, eu gostaria de fazer uma colocação aqui, Pois não. Ismael. Sabe, dentre vários desafios, todos os desafios que as famílias com pessoas diagnosticadas com o transtorno do autismo e também os próprios autistas, existe um desafio que eles vivem diariamente. E para mim ele é um dos maiores desafios, que é conseguir frequentar uma igreja. Esse é um desafio, Uau. Sabe, um dos principais desafios. E é exatamente por essa razão que nós convidamos uma família da nossa igreja. Perfeito. Uma família atípica. E com muito prazer nós queremos receber aqui Breno e Josi. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Para esse Maravilha. momento. Vocês querem fazer mais uma apresentação? Eu sou o Breno, pai do Vitor e da Helena. Estamos nessa caminhada aí há 7 anos, né? O Vitor fez 7 anos e há 6, mais ou menos, nós temos a conscientização do autismo dele. E a partir daí veio a Helena também. E aí a gente tá nessa pegada aí, desde então. Maravilha. Uau. Você, Josi? Eu sou a Josi também, muito mãe do prazer. Vitor e da Helena. Vitor foi diagnosticado nível suporte 2 e Helena diagnosticada com nível de suporte 1. Mas é um desafio lindo. Uau. Muito, muito bacana ouvir vocês falarem, né? Com tanto amor e brilho nos olhos. Sim. Breno, você poderia falar pra gente como foi quando você descobriu o diagnóstico, né, de autismo na sua família? Como foi para vocês? Foi numa consulta médica, né? Muitas pessoas falam mal do SUS, coisa e tal. Mas foi numa consulta no postinho de saúde. A médica já fazia o acompanhamento, né, de rotina. O Vitor era um bebê e ela tinha visto, né, só que ela ficou quieta em outro tempo e esperou ele completar 1 ano para chegar para mim e falar: olha, eu vejo muitos traços de autismo no seu filho. Na época eu não sabia o que era isso. Nossa. E a gente foi pesquisar, eu e a Josi fomos pesquisar sobre. E a médica já passou um monte de situações que a gente precisava fazer, de incentivo, passou muitas especialidades que a gente precisaria procurar. E aí a gente não sabia de nada disso, a gente estava totalmente cru nessa visão. Ele, né, com 1 aninho? Com 1 aninho. Mas ela já identificou esses traços. Né? Só que ela falou: olha, eu não posso dar o laudo para ele, né? Eu preciso que vocês procurem um profissional adequado para realmente tirar essas dúvidas, né? Quando ali ela fala para vocês ali que tem ela percebeu, ele mesmo com menos de 1 ano ela percebeu. Aí esperou 1 ano. Qual foi o profissional? Para onde que orienta os pais a irem? Qual é esse profissional? Quais são ali, vamos chamar de exames, né, para ter esse diagnóstico? O que seria essa rotina? Foi a médica pediatra, né? Ok. Que diagnosticou, assim, precocemente. E aí ela falou: olha, seu filho não anda, seu filho faz movimentos repetitivos com frequência, então eu tô vendo aí que ele também não fala. Então, são vários fatores que me mostram que ele está tendo uma dificuldade no seu desenvolvimento. E o autismo, ele tem esse processo, ele impede que a criança tenha um desenvolvimento normal de qualquer outra criança, de
procurar se levantar, ver os pais andando pela casa, então a criança vai engatinhar, depois vai se pendurar nas paredes, e assim vai andando, né? Ou ver os pais conversando, quer repetir o que os pais falam e fica gesticulando e tal. E o Vitor não tinha nada disso. Entendi. Então ela direcionou a gente para um médico especialista, que é o neuropediatra, que aí ele pega todos os traços, né, do autismo e verifica, não, seu filho é mesmo autista ou não é. Mas aí... Vamos ouvir a mãe. A Josi. Vitor, quando chegamos a levar ao neuropediatra, Vitor estava com 1 ano e 8 meses. E aí ele nos encaminhou para a fonoaudióloga, né? E ela disse pra gente assim, vamos esperar mais um pouco? Porque geralmente criança já não fala muita coisa nessa idade. Então a gente aguardou até os 2 anos. Geralmente. E aí voltamos ao neuro e à fono. E realmente Vitor tinha os sinais, apresentava os sinais de autismo e foi diagnosticado. Uau! E vocês receberem essa notícia, como é que vocês ficaram? Ficamos abalados, muitos abalados, mesmo sem conhecer o que era autismo. Porque assim, antes de você ter alguém na família, você não tem esse conhecimento, né? Então, começamos a assistir vídeos no YouTube para procurar o que era, né? Mas até nesse período ainda estávamos vivendo aquele período de luto. Uau! Então foi forte para nós. E Vitor, ele sempre falou nessa fase palavras aleatórias, né? Palavras soltas. Então, e não andava, né? Vitor, ele andou comparados, né, com crianças típicas. Vitor caminhou com 1 ano e 3 meses. Então, foi um dos sinais, né? Um atraso também para andar. E então, Vitor nos surpreendeu com... assim, muito esperto para captar leitura. Então, ele com 1 aninho e pouco, Vitor já sabia identificar as letras. Então, a gente via coisas positivas, não só negativas. Maravilhoso. Né? Benção mesmo. Sim. Ama números, que eu fico impressionada, né? Vitor, ele é muito inteligente mesmo. Gente, que extraordinário. Muito bem. Vamos continuar aqui. Nós sabemos que vocês enfrentam muitas dificuldades, né? Com 2 crianças com esse diagnóstico. E vocês poderiam falar um pouquinho pra gente dessas dificuldades que vocês enfrentaram na escola, na igreja, na própria família de vocês? Que muda, né, na rotina da família, né? Porque exatamente. Deve ser uma mudança brusca, Sim. né? Foi. Uma mudança já deve ser brusca. No caso de vocês, são 2 crianças, São né? duas. Tem a diferença de idade ali de quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Pouquíssimo, né? Pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo. O que, como você falou, ficamos abalados, né? Recebendo essa notícia. Sim. E a rotina, né? É isso aí. Geral, como fica? Primeiro começou com a gente, né? A aceitação. Porque quando não aceitamos, acabamos sendo negligentes. Então, tanto sofre a criança como os pais. Porque quando você aceita, é mais fácil você buscar ajuda profissional o quanto antes melhor. E aí aceitamos. Passamos esse período com o Vitor, mas logo veio Helena. E a mesma pediatra que nos deu o norte, né? E falou que Helena também apresentava sinais de autismo. Então foram 2 vezes esse baque. Mas o Senhor tem nos segurado pela mão, creio. né? Creio. E aí os desafios, como a Lídia nos perguntou, os desafios. Na família foi difícil também aceitar. Na verdade, achávamos que nos excluíam por causa dos nossos filhos. Porque, assim, apresentam comportamentos diferentes, né? De crianças típicas. E aí, às vezes,
são vistas como sem limites. Uau. Então é meio complicado. Que pode falar, nossa, criança mal educada. Exatamente. Sim. Então a gente evitava ir na casa dos parentes também para não incomodá-los. E a escola? A escola foi e está sendo também desafio até hoje. Mesmo com esse conhecimento, mesmo como esse assunto sendo levado nas escolas, Sim. né? Temos profissionais nas escolas para atender os nossos filhos, professora de educação especial, né? Para cada um, mas para dar assistência com um trabalho colaborativo, didático. Mas antes foi muito grande esse desafio, porque até entendermos que eles iam precisar, até a escola disponibilizar também, que isso é uma dificuldade muito grande. Né? Então, foi uma grande assistência com o governo. Uau. Para demonstrar que realmente os nossos filhos precisam de acompanhamento. Isso também é um desafio muito grande. Dentro dos CMEs, hoje das escolas, não existe ou existe pouca estrutura ou não existe essa estrutura? Qual é a dificuldade para os pais de crianças especiais? É assim que fala? Me perdoa se eu falar um termo errado, tá? Sim. Mas com crianças especiais, até no início aqui falou, né? Família típica. Depois gostaria que vocês explicassem um pouco sobre isso. Família típica, nível de suporte, né? Para o pessoal que está ouvindo, né? Entender, né? Essa linguagem para que a gente possa ter, né? Essa inclusão de uma forma mais suave. Mas a escola, de forma geral, hoje, ela está preparada para receber essas famílias? Que, na opinião de vocês, assim, dentro dessas dificuldades, o que vocês veem que poderia melhorar? Qualificação mesmo. Verdade. Não só um professor, porque geralmente no CMEs, como você me perguntou, tem 2 profissionais para, vamos dizer, 10 turmas. 2? Uau. 2 profissionais. A deficiência é 2, grande. tá? Grandíssima. Alô, prefeito da nossa cidade. Alô, governo. 2 profissionais para 40? Uma média de 40. Mas na média de 15 alunos. Por professor? Por sala. Por sala. Não, por sala não, por professor. Alô, governo. Vamos dar aquele apoio aí, hein? Sim. Assunto sério. Nós temos alunos diagnosticados, né, que têm laudos. Elas, sim, recebem essa assistência. O governo as considera porque são laudadas. Entendi. Mas tem aquelas também que não são. Então, vamos supor que na sala tem 5, 2 têm laudos, 3 não têm. Uau. Mas eu estou ali como professora de educação especial, como para dar assistência, porque ensinar é cuidar também. Eu não posso ser negligente e olhar só para os 2, sempre que tem mais 3 precisando de mim. Então, é um desafio muito grande, é muita demanda para poucos profissionais. Entendeu? Isso é muito importante. E outro ponto também dentro da sua fala que eu observei, vocês, logo que descobriram, vocês foram procurar, né, conhecimento de causa, até para que vocês pudessem saber se conduzir. E existem, dentro da própria igreja, muitas famílias que ainda não aceitam esse diagnóstico. Muitas pessoas percebem, né, a gente observa, alguns profissionais da área da educação percebem, e às vezes a gente tem uma dificuldade de chegar para os pais para falar, porque a gente percebe uma resistência dos pais. Então, olha a importância de você levar a criança, né, no profissional para ouvir o diagnóstico, né, porque olha a caminhada que vem depois do diagnóstico. Ela é desafiadora e a pessoa precisa, né, de ter todo esse conhecimento que vocês correram atrás, foram buscar e foram vendo quantos desafios na escola, né, na igreja, em tantos lugares. Meu Deus, muito forte. E eu sei que vocês são uma família como qualquer outra família, que vocês têm sonhos, não é verdade? Então, dentro desse contexto familiar, né, quais são as expectativas profissionais de vocês? Fala um pouquinho pra gente. Porque às vezes a gente olha assim, né? Não, vocês também têm sonhos como qualquer outra família, né? Vocês são profissionais. E aí, como é que vocês funcionam profissionalmente falando com
uma família com 2 crianças autistas. Sim. Eu começo ou você começa? Cada um fala aí um pouquinho. Vai, Brenda, vai. Bom, eu vou começar porque eu acho que vai ter algum sentido nisso, né? Eu sou motorista, eu trabalho com entregas de medicamentos, né? E eu já trabalhava com isso quando a gente descobriu o autismo das crianças. E logo após essa descoberta do autismo das crianças, surgiu a oportunidade da Josi tá fazendo a faculdade. E nesse meio tempo, o que a gente foi descobrindo com toda a informação que a gente foi buscando, que as crianças eram sim capazes de atingir nossas expectativas. Talvez elas não atingissem todas as expectativas do meio comum, né? Mas, por exemplo, a gente descobriu que a gente poderia potencializar algumas áreas das crianças, mas a gente precisaria de informação. Então, a gente observou mais as crianças, né? Olha. Então, a Josi, no cuidado com as crianças, ela observou que o Vitor gostava de números, gostava de tinta, gostava de formas geométricas, e aí a gente... Números ele gostava também. Então, muito novo, a gente começou a incentivar esses detalhezinhos, né? Que foram se tornando mais fortes, e com menos de 2 anos, o Vitor já sabia as formas geométricas, já sabia todas as cores, o nome de todas as cores. Se você mudasse, perguntasse ele falaria para você: esse é vermelho ou esse é amarelo. A fala dele também, né? A gente foi melhorando. Mas voltando no assunto da profissão, vendo esse desenvolvimento do Vitor, a Neguinha também, eu chamo ela de Neguinha, ela teve esse start de procurar fazer uma faculdade para também atender melhor os nossos filhos, né? Para se desenvolver. Para Você vê que tiraram forças da dificuldade, fizeram como um trampolim. Que bacana. E logo na época houve uma oportunidade. E ela me ligou e falou: vou fazer uma faculdade, tá? Eu estava lá em Vitória trabalhando, vou fazer uma faculdade, tá? Vai fazer de quê? Fazer de pedagogia. Uau. Mas, Josi, a gente não tem condições de fazer uma faculdade agora. Não, eu vou fazer, eu vou dar um jeito de pagar e não sei o quê. E eu vou fazer, não adianta. Eu já me inscrevi aqui e vou fazer. Já se inscreveu, agora vamos ver o que vai dar, né? Aí foi um ano de muita dificuldade. Aí passou para o segundo ano também, muita dificuldade, mas... Poxa, a gente já está no meio do caminho. No meio do caminho. Aí, que bacana, aí quando chegou no meio do caminho, ela pensou em desistir algumas vezes. Aí a gente falou, a gente já está no meio do caminho. E aí também teve outras amigas dela também que já fizeram a faculdade, falaram: não, você continua. E ela continuou e hoje está formada, graças a Deus. Que bacana. O motivo de fazer o curso, para saber lidar com as crianças, né? Vitor tinha estereotipias, tem ainda, e eu não sabia o que era aquilo. Uau. Então, como eu via que eles tinham hiperfoco em algo, Vitor por alfabeto, né? As letras e números, e as formas geométricas, como ele acabou de dizer. E Helena também. Então, eu falei assim, vai dar certo. Porque como a gente já apresentou, as dificuldades para alcançar benefícios que o governo venha nos auxiliar é muito difícil. Então, a gente falou, não, é nós e nós e ponto final, e vai dar certo. Muito então, trabalhamos juntos, né?
quando eu comecei a faculdade, a Helena estava com 4 meses. Eita, meu Deus. É isso Quantas que eu tô, vezes? assim, uma família típica tem bebê, como é que estuda? Como é que faz tudo isso? E eles com Você tirou duas crianças. Você tirou a pergunta que estava aqui, tipo, como é que essa mamãe, muita no força, meio dessa né? dificuldade, no meio uma desse guerreira. turbilhão mental... Sim. Foi. Da onde saiu assim, beleza, eu vou lá porque eu quero entender. E no meio do caminho, assim, o que levou a você, como ele falou, o Breno falou, teve um momento ali que ela pensou em desistir e tal. O que deu aquele assim, que você falou, não, agora que eu tô aqui eu vou, né? Pelo amor de Deus, não cheguei até aqui para desistir, né? Passei horas na frente do computador, porque foi no ano da pandemia, então tive que estudar à distância. Então, eu tinha que me policiar os horários, cuidando de 2 bebês. Meu Deus. E quantas vezes fiz provas com Helena, parando para amamentar a Helena, com ela no braço, em frente da tela do computador. E a gente venceu esse desafio. Realmente. E Vitor e Helena estavam alfabetizados com 3 anos. Uau. 3 aninhos. Hoje a Helena está com 5 e Vitor com 7. Mas sabem ler e escrever muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre tive curiosidade. Eu escuto, às vezes, quando o assunto é autismo, o autista verbal e o não verbal, né? Eu estava lendo sobre esses artigos, até conversando com algumas pessoas. Vocês já tiveram contatos, os filhos de vocês são verbais, correto? Qual é a diferença ali, para a gente poder trazer isso para o público, dessa diferença do autista verbal e o não verbal? Olha, é uma experiência linda que também aconteceu com a gente. Helena, até os 3 anos, ela não falava. Eita! Pega aí, galera, ó, pega o corte, ó, o testemunho. É verdade. Ela não falava. E quando estava com 3 anos, teve uma campanha aqui na nossa igreja, com a Rede AXA, para ungir o umbral das portas. Já podemos levantar as mãos para o céu aqui, igreja, aleluia! E eu ungi o umbral das portas, era o horário meia-noite. Eu acho que eu lembro. Você se lembra? Caraca. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, unge a Helena, ela vai falar. Uau. Eu olhei assim, Muito Deus. unge os lábios dela, ela vai falar. E ele estava comigo, porque o umbral da porta lá em casa é alto. Então eu fazia ele ficar acordado até meia-noite para ele ungir o umbral das portas e a gente marchar dentro de casa. E aí eu falei assim, vamos agora no quarto das crianças que eu vou ungir a Helena. Vamos ungir a Helena, porque ela vai falar. Ele falou, uai, não era para ungir só o umbral? Eu falei, nós vamos ungir ela porque ela vai falar. E a Helena, com 3 meses depois, Helena já estava falando muitas palavras. Amém. Helena fala bem, né? Fala, ela se expressa muito clara, claramente. E hoje ela tem hora que ela fala assim, ela me chama de mãe, gente, às vezes umas 50 a 100 vezes no dia, mãe. Eu falo, Jesus, aleluia, aleluia, tá falando. Eu tô até me recompondo, assim, porque eu sou pai de um menininho, 2 anos, 3 meses. O menino não falava, até 3 anos. Imagina você tá ali, você não ouvia a voz do seu filho. Sim. Desculpa, eu tô até de testemunho, assim, porque... Sim, muito lindo. Foi uma experiência linda pra gente. Deus opera de formas incríveis, né? Sim. Vocês estavam ungindo o filho de vocês e Deus... Então, existe também as famílias estão sofrendo com essa questão de o filho também não conseguir pronunciar, não conseguir se expressar. Muitos não conseguem. E tem mães que tem autistas, né? Colegas de pais atípicos, né? Meu Breno. E eles falam que a criança tem 13 anos e não fala. Meu Deus. Então, assim, colegas de pais na clínica que fazem terapias com os filhos. E que não comem de tudo, tem muita seletividade alimentar. Vai ter tipo níveis. Sim. O autismo vai ser dividido por escalas. Tem também. Sim, os médicos não gostam muito de falar níveis, né? Colocar limites, porque o autismo é amplo, né? Sim. Cada pessoa é singular, é única. Sim, e o autismo é muito diferente. Tem o nível de suporte 1, nível de suporte 2 e o nível de suporte 3. Entendi. Comparações, nível de suporte 1 é leve, nível de suporte 2 é moderado e nível de suporte 3 é bem severo. A criança
vezes usam ainda fralda. Até na adolescência, às vezes nem consegue desfraldar. E não são verbais. Entendeu? Muito desafiador. Meu Deus. Então, o nível de suporte 3 é um nível bem severo. Às vezes a gente que não tem o convívio, não tem as informações, a gente não faz É verdade. a ideia do universo. Não, né? Ouvindo forte, vocês assim. É muito. E cada criança, vamos supor que tem 10 nível suporte 1. Cada um tem a diferente, sua com particularidade. É verdade. Foram feitos a imagem e a semelhança de sim, Deus. somos únicos, né? São únicos. Isso. Tem um desafio ali a mais, né? Vamos Sim, dizer assim. com Mas certeza. Deus é a imagem e a semelhança do Criador. E nós como E Deus igreja, é perfeito em tudo que faz. tudo. E nós como igreja temos obrigação de nos Sim. adaptar também a essa rotina. E essa é a minha próxima pergunta. Como foi para vocês, quais foram os desafios dentro da igreja? Essa parte Começa a aí mãe agora, vai. os principais Começa a mãe desafios para essa inclusão, né, das crianças, da família dentro da igreja. Sim, a princípio, logo quando a gente descobriu, tentamos várias vezes vir com as crianças. Vitor tinha uma resistência enorme de ficar na salinha. Ai, quantas vezes a gente precisava ficar com o Vitor lá, ficamos até ele se adaptar. Quando não era o Breno, era eu que ficava. Entravam, né? Ficávamos ficava lá. na salinha. Isso. E aqui, no templo, já aconteceu com a gente. Sim. De Vitor estar muito agitado e alguém orou na cabeça dele. Então, Meu Deus. assim, se fosse um pai visitando, os pais visitando, ele não voltaria. Com certeza. Mas a gente só olhou e falou, aqui é o meu lugar. Uau. A gente vai voltar quantas vezes a gente precisar e vamos voltar sempre, porque aqui é a nossa casa, né? Aqui é o corpo de Cristo, nós somos esses membros que faz parte do corpo. É verdade. Então, a gente não como se ignorasse, né? Não levamos para o lado pessoal, Sim. porque as pessoas também, a gente entende que elas não têm esse conhecimento. Exatamente. Né? Faz sentido, né? Não Elas tem têm o objetivo conhecimento. de ajudar também. Isso. Né? De uma certa E forma. esse, assim, para mim foi forte. Então, assim, alguém orar na cabeça do seu filho e achar que ele não está sozinho. Uau, foi nesse nível. Sim, Foi. nesse Alô, sentido, né? agora eu vou chamar. Alô, pastora Jesus. Lídia. Entra aí, pastora Lídia. Mas Na isso tem verdade, tempo. muitas pessoas da igreja não têm um conhecimento. Fato, Não fato, tem. fato. Então, quando não tem um conhecimento, peca. Sim, Porque o maior preconceito é a falta de conhecimento. perfeito. Então, por isso que a igreja precisa conhecer, sabe? Para acolher, para Sim. abraçar. Precisa ser falado, ensinado. Sim, mas assim, nós já temos o que qualquer família atípica, qualquer pessoa autista precisa. Ou pelo menos deveríamos já ter, que é o amor no coração, Sim. sabe? Quando você ama, você acolhe, você abraça, sabe? Você faz a diferença, você aproxima, você não afasta, você não, sabe? Você não constrange. Quando você tem o amor de Deus, esse é o ingrediente principal, número 1, para se lidar com crianças autistas, com adultos autistas, né? Sim. Que é o nosso E eu caso vejo aqui assim, hoje. dessa proposta que a gente tem abraçado na Ministry, trabalhar de fato a comunicação, né? O Sim, ensino, o como é que se fala? A ensino. conscientização, A né? Na verdade, a inclusão. Inclusão, Né? A perfeito. inclusão, A esse é o pedagoga, termo. que é a pedagoga, né? É, Achou o esse termo é. certo. A inclusão, porque às vezes a gente trabalha desde uma comunicação global dentro da igreja, que é ensinada à igreja. Então, às vezes, uma maneira de identificar. Eu sei que tem, né? Às vezes é o O cordão. Cordão de de identificação. A gente Sim. trazer esse conhecimento ao corpo Sim. de Cristo para que, quando o irmão olhar para o lado e ver o cordão, Exatamente. Compreender. ele Ele entender o que compreender tá. aquela situação que está Sim. acontecendo e não colocar a mão na cabeça. E como né? ele pode auxiliar
aquela pessoa que E tem está uma ali, questão, se eu não na me engano, verdade. a criança que tem essa condição, ela não gosta que invade o espaço dela, né? Exatamente. Então imagina que já estava ali agitada e colocou a mão na cabeça, Sim. agitou mais Um estranho, que provavelmente ela não conhece, colocou a mão na cabeça dela, imagina. Imagina, gente. aflorou mais. Aí, Imagina. Então, assim, gente, não aconteceu só comigo. Sim. Isso em Deve ser outras uma dor igrejas em todo o também. Brasil, no E mundo. no Sim. mundo. Então, assim, a falta de conhecimento nos leva a cometer erros. Sim. Mas isso não quer dizer que tenha que permanecer no erro. exatamente. Imagina. E assim, eu vejo que a nossa igreja está no caminho certo. Já pegaram Inclusão. a inclusão. Inclusão. Porque assim, verdade. o que é inclusão? Inclusão é incluir pessoas. Uhum. Não estou falando só Aproximar, pessoas né? do Trazer. espectro autista. Uhum. Porque não tem aquele ditado que quando a maré sobe, todos os barcos se beneficiam, né? Perfeito. Então, aqui temos um grupo de pessoas surdas, Uhum. né? Perfeito. Mudas. Uhum. E já estamos, né? Trabalhando A com igreja elas. já está Maravilha. abraçando, Isso é já está inclusão, né, dando. Ju? Formando Isso é profissionais, isso. E outra, temos muitas pedagogas na igreja. Gente, como temos professoras, né? Que contribuem muito Isso. nessa questão. Então, qual é o seu chamado? Você tá servindo ao Senhor na sua profissão? Né? É porque às vezes, né, Josi, a gente tem aquela impressão que o chamado é quando nós estamos no altar, né? Cantando um louvor, pregando uma palavra, ou ali coordenando um culto. Mas o chamado, ele vai muito além. Muito Na verdade, além. o púlpito, eu acho que é a cereja do bolo. O chamado, ele é no dia a dia, no amor, dia a dia. no Com servir. certeza. Isso, Né? no Ser serviço. servo, porque como você falou, se a gente É tem isso uma aí. igreja em amor, que serve, que é inclusiva globalmente, uma igreja que é inclusiva globalmente é uma igreja que ama muito. Isso. Então, acho que Precisa. de fato, a gente tem que trabalhar cada dia mais a questão do Sim, amor, a questão do amor. corpo, né? Vai fazer toda a diferença. Uhum. E umas dicas. Sim, Umas eu dicas ia te de- perguntar isso agora. E pra gente, assim, como igreja, no que nós poderíamos, né, melhorar e Perfeito. promover dicas? O que vocês podem falar pra gente? Hoje temos grupos grandes de pessoas com espectro autista. Deixa eu só dar um Sim. corte rápido para você Oi. dar essas dicas. Você olha para aquela câmera ali que nós vamos colocar isso para as igrejas do Brasil. Pega aí, igrejas do Brasil. Dicas de inclusão para famílias que estão trabalhando com... Como é que vocês falam? A inclusão, nas a igrejas. inclusão nas Inclusão nas igrejas. Pega essa igrejas. dica. Mateus 11:28. Vinde a mim somente as famílias típicas. Não, Vinde a mim somente as famílias atípicas. também não. Vinde a mim Todos vós. todos. É isso. Eu vou repetir, todos. É isso. Vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Olha, que exemplo mais glorioso. Nós somos Perfeito. discípulos de Cristo, precisamos imitá-lo, Perfeito. sabe? E fazer Sim. isso. Então, ó, Aliviar aquelas famílias que estão ao nosso lado. Quanta coisa a gente como igreja pode fazer, sabe? Estender a mão, acolher, respeitar, Sim. amar. amar. Uau! Gente, orar, jejuar por essas famílias. Olha só. Um milagre. A É, menina um não casal falava. aqui, meu Deus, imagina, cobertados de oração, de jejum, a força que eles não vão ter, porque a labuta diária deles é grande. Sim. É. Então, Vamos, Josi, Vamos aquela lá. dica. Vamos Pega lá, aí, as vocês, dicas. pastores de igreja do Brasil, presta aí. atenção que a nossa irmã Josi aqui, mãe de um menino e uma menina lindos. Os meninos são lindos. sim. Vai dar dicas aí de como nós, como igreja de Cristo, podemos ter uma maior inclusão para famílias que estão aí trabalhando com crianças autistas. Vamos lá, Josi, solta essa dica olhando para essa Vamos câmera aqui, lá. ó. Fazer fichas, né? Fichas para conversar com os pais. Sim. Eu vou continuar olhando para você também. Sim, fica à vontade, vai revezando. É. Vai revezando. Para conversar com os pais, perguntar o que a criança gosta, É verdade. perguntar se ela é verbal, perguntar o que ela gosta de comer, o que ela gosta de beber, porque às vezes o autista ele dá crise quando ele está com fome. É Uau. verdade. Então é bom ter um lanchinho preparado na igreja, tá? Disponibilizado para ele. Então, pergunte ao pai, mas eu não quero expor aquela família. Então, faça uma entrevista com vários pais juntos, com a equipe do Kids, né? Sim, Os sim. pais das crianças não atípicas também.
E para não, talvez não sentir que esse pai vai ficar constrangido e essa mãe. Mas, e outra coisa, ter uma sala sensorial. Muito Se importante. não tem condições de ter uma sala sensorial, tem uma caixa sensorial. Essa sala sensorial não é para colocar essa criança nesse espaço e deixá-la ali, não. É se caso ela estiver em crise. É para esse momento de crise, levá-la até esse ambiente para ela se regular. Uau. Porque ela não, nesse momento que ela está desregulada, ela precisa sair daquele ambiente de tumulto, de barulho e deixar ela numa sala aconchegante, com uma luz controlada, né? E painéis nessa sala que deixam a criança num ambiente infantil, né? Vocês já ouviram falar de flanelógrafo? Uhum. Ai, gente, isso é uma bênção. Quantas vezes eu já vi, mas assim, lá mais na minha infância. Acho que hoje não usa tanto, mas é uma bênção porque os flanelógrafos são imagens de histórias contadas. E o autista, ele é assim, ele associa as imagens, as figuras e a história, né? Então, prepare esse ambiente para ele. Lá ele vai estar no mundo maravilhoso, ele vai estar num ambiente calmo. Se no momento não tem como, não tem condições de fazer, tem materiais recicláveis também. Tem ferramentas. E o Senhor, o Espírito Santo vai dando sabedoria. Amém. Sim, para a gente criar um espaço acolhedor para essa criança. Mas se não tiver a sala, vamos fazer uma caixa sensorial. O que é uma caixa sensorial? É que tenha objetos que essa criança possa brincar. Um popt, o famoso popt, né? Os autistas gostam. Uma garrafa cheia de água com purpurina, eles gostam de balançar e ver. Coisas tão simples. Então, assim, são coisas simples. E que podem melhorar fazer a a vida das diferença. famílias que Podem melhorar. frequentam as igrejas. Né? Sim. Tem uma outra situação também. Esse é um momento de uma crise, né? De uma criança que não está regulada. Perfeito. Mas tem também uns autistas que às vezes não quer ficar na sala. Porque já sabe as histórias da Bíblia. É mesmo? De cor sorteado, Helena sabe. Memorizam rápido? Memorizam rápido. Quando eles pegam paixão por uma Sim, coisa, esquece. E geralmente temos adolescentes assim, tá? Sim. Então, tem adolescentes que pegam as histórias muito rápidas e falam, eu não quero ficar na sala, é muito chato, tudo é igual. A história de Noé e sempre é igual. Tá, tudo bem. Ele sabe, é importante ele saber. Mas por que não dar algo a mais para ele? Tá, aqui é a história de Noé. Vamos hoje fazer o barco? Uau! As ondas, Uau. imitando. Uau. Vamos vestir as mudar crianças de a animais? didática. Né? Sim. legal. Então, assim, vai segurar ele na sala, ele vai falar, Vai ser mais olha, interessante. Vai ó, a acabar- história vai acabar hoje incluindo tá... até as outras crianças, né? Olha essas dicas. Sim. Hoje a história tá diferente. Hoje eu quero ficar aqui. Legal, muito bom. Muito Então, bom. é Verdade. isso. São pequenas dicas, né? Quero me aprofundar mais também, porque o meu crescimento é constante, tá? Amém, A gente aprende, a gente cresce Verdade. com eles. Amém. Você estava falando aí, eu pensei, até dentro da própria igreja, muita iluminação, tentar diminuir um pouco, muitas luzes, microfonia, imagina, Regular o som. regular o som, sabe, mais agradável, muito bater palma, sabe, a gente tem essa mania de Nós falar, somos uma bate igreja palma, pentecostal, bate hein? palma. Esses gritos, isso assusta. Assusta. Providenciar abafadores, porque tem Isso. aqueles com sensibilidade auditiva, né? Sim. Sim. Então, pode colocar ali o abafador. Então, assim, dá pra gente fazer muita coisa, na E verdade. tem aqueles também sensíveis ao toque, gente. Sim. Temos autistas adultos que nem sabem quem são, ou ainda não aceitaram essa condição e são sensíveis ao toques. Às vezes,
evita pedir para abraçar. Abraça esse amigo do seu lado. Se você falar assim, ó, aquele... Pega na moto, irmão, a gente que é pregador faz isso direto. Isso, é verdade, os pregadores. Pega no ombro desse irmão aí, ó. E às vezes ele, não é porque ele é chato, ele não é chato. O limite condição, dele, é a condição dele, né? Sim, é verdade. Mais uma... Gente, olha, a gente está chegando aqui no final, sabe? A gente quer... estamos aqui já com o coração doendo, porque rápido, eu sei que se a gente fosse continuar, teríamos muita mais demandas. Não é verdade? Muito mais coisas. Mas eu quero já agradecer, tá? Breno, a Josi, muito obrigada por terem trazido também, né? O Vitor, a Helena, nós amamos muito vocês. Vamos colocar as imagens deles aí no make-off, tá? Pra vocês poderem conhecer a família toda. Vocês vão conhecer. Vocês estão contribuindo muito conosco, porque são uma família, vocês cresceram, né, aqui, os filhos de vocês cresceram, né, Josi grávida. Sim. Então, para nós como igreja está sendo também um aprendizado. E para fechar esse momento aqui, eu gostaria de fazer assim um convite, sabe, para a igreja, para que a igreja pudesse, Ismael, perceber a questão do autismo como uma demanda missionária. Uau! Isso é muito forte, muito importante. Se nós como igreja tivermos este olhar, sabe? Enxergar isso como uma missão dada por Deus. Nós vamos acolher tanto. Aquilo que nós já falamos, nós vamos abraçar, nós vamos amar, nós vamos fazer a diferença na sua vida, na sua, Breno. Porque vocês têm uma família, mas nós temos aqui na igreja muitos adolescentes, adultos autistas. Às vezes eu percebo adultos que na hora do culto eles ficam andando lá atrás. São autistas, que eles não conseguem ficar o tempo todo sentados. Então, eles ficam em pé. Tem adultos que ficam mais em pé lá atrás. Tudo bem, então, essa igreja que acolhe, sabe, que oferece um lugar melhor. Sim. E que dá essa liberdade para ele cultuar da forma que ele se sentir bem. Sabe, tudo isso nós podemos fazer se tivermos uma demanda missionária. Uma demanda missionária. Se nós deixarmos isso entrar, nós temos um ministério de missões na igreja, vamos olhar, sabe, vamos comprar abafador, vamos deixar ali um painel disponibilizado. Poxa, vamos, sabe, fazer a diferença. A comunicação interna dentro do templo, né? Termos pastores para acolherem essas famílias. Verdade. Porque são famílias que precisam de aconselhamento pastoral. Verdade. Sabe? Então, isso é muito importante, termos pastores para aconselharem essas famílias. Então, dá para fazer muita coisa. Sim. E nós já temos o ingrediente principal, que é o amor. Então, que o Senhor possa nos abençoar como igreja, possamos fazer a diferença. Amém. Então, olhe para o autismo. Esse é o pedido que eu faço para vocês. Sabe, percebam toda essa complexidade como uma questão missionária. Questão missionária. E o nome do Senhor será glorificado nessa igreja. O meu sonho, eu confesso aqui para vocês, é termos um ministério de inclusão na igreja. Um ministério que vai acolher as famílias, que teremos psicólogos, sabe? Sim. Profissionais da área da saúde mental, psiquiatras, orientando, aconselhando. Isso é igreja, né? Ela entrar para a comunidade, né? Ismael, alguém falou comigo assim, pastora Lídia, tem muitas famílias que saem do município da Serra para Vitória, Vila Velha, porque não encontram uma igreja que atenda às necessidades da família. Então, peraí, rapidinho. Você que é da Serra, daqui da região da Serra, do Espírito Santo, você está assistindo esse vídeo aí na internet, você está recebendo via anúncio, seja lá como for. Estou aqui com a pastora Lídia, líder do Kids. Há uma igreja na Serra para acolher a sua família, tá? Em nome de Jesus. Há uma igreja aqui, então se você tem dentro da sua casa crianças, a família de forma geral que tem esse desafio do autismo, pode vir? Com certeza, estamos aqui numa jornada, vamos juntos, vocês nos ajudam e o nosso desejo é esse, é melhorar cada vez mais para termos realmente essa igreja que abraça, que acolhe, sabe, que ama, que faz a diferença. Muito obrigada. Amamos muito vocês. Obrigada por tudo. O papo foi incrível e eu quero deixar aqui a gratidão da gente nesse episódio hoje do Ministry Cash. Amém. Você que está nos assistindo, segue lá as redes sociais da igreja, segue lá a rede social do Kids, Ministério Kids aqui da igreja, né? Kids Ministry, Kids né? Ministry. Kids Ministry. Que aqui é mais internacional, o negócio aqui é chique. Né? Então, inclusive, eles são
voluntários do Ministério Infantil. Sim. Trabalham no Sim. Ministério Infantil. Como é que pode, né, Ismael? Deus tem abençoado. Vocês são então, assim, maravilhosos. segue lá, Glória a foi um Deus. prazer, tá, Josi, Breno. A gratidão é nossa. Vocês tá? tiraram lágrimas de Foi. hoje. Não pode. forte O mesmo. entrevistador tem que manter a postura, mas não, tô feliz, assim, muito obrigado por vocês poderem compartilhar. Saio daqui hoje com muitos ensinos e acredito que quem estiver assistindo aí também, vocês puderem deixar aí um recado final, um recado seu final e um recado seu final para nossa galera. Qual seria? Começando pelo varão aí. Não desista dos seus filhos, né? Uau, Acho que muito bom. esse pode ser o melhor recado, tanto para famílias atípicas quanto famílias típicas. Nossos filhos são uma promessa de Deus, né? É um futuro maior do que o nosso, eles podem ir além do que nós um dia Verdade. poderemos ir. Então, a gente precisa direcionar eles no caminho do Senhor e não nos esquecer que o Senhor é o dono deles também, né? Então, o Senhor vai estar direcionando eles e vai estar nos ensinando no caminho juntos, né? Da família, dos filhos, dos netos, mais pra frente. Então tudo começa com a família e acredito que tudo termina também com a família, né? Amém. Verdade, amém. Amém. Obrigada. Mamãe Josi, pra gente encerrar hoje seu recado pra galera. Eu digo a você, mãe, ora pelo seu filho. Pai, ora com seu filho na cama. Coloca ele para dormir. Profetiza as bênçãos de Amém. Deus sobre a vida Verdade. dele. Seu filho vai chegar muito mais além do seu sonho. Amém. Porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Então, os sonhos de Deus também vão alcançar os sonhos dos seus filhos. E vai ser maior que os sonhos deles. Então, continua no propósito. Pai, mãe, avô e avó. A missão não é só dos pais sozinhos. A família tem que acolher. É preciso termos uma rede de suporte. Às vezes é difícil para o pai e a mãe caminhar sozinho. Nós precisamos não só da rede de suporte da igreja, mas nós também precisamos de rede de suporte familiar. Sim. Os nossos filhos têm que crescer sabendo o valor da família. É verdade. A família unida, a família Amém. lutando junto. Amém. E é Glória a isso. Jesus. Não desistir do seu filho. Amém. Chegamos ao final, então, do nosso capítulo hoje. Deus abençoe a sua vida. E, até o Amém. próximo episódio do nosso Se Deus Ministrycast. quiser, e eu vou me despedir assim, ó.